hashtag 033, Apocalipse, estudando as profecias, continuação da carta à igreja de Sardes, ou Sardos, né? Sardo. Bom, o que as levou a aumentar o orgulho e a popularidade, até que a espiritualidade ficou completamente destruída, obliterada, a linha da distinção entre a igreja e o mundo, a ponto de esses diferentes corpos populares serem Igreja do Cristo apenas no nome, apenas de fachada. Infelizmente, né, que em muitos eventos das igrejas, em que frequentemente os mais abastados parece mais um desfile de pompa e circunstância, onde os títulos e as vestes das pessoas têm mais valor do que os corações puros e contritos, mas ninguém se engane que o Todo-Poderoso enxerga o âmago dos corações sinceros. Esta igreja devia ouvir a proclamação da doutrina do segundo advento, como vemos pelo versículo 3, né? Se não vigiares, eu virei sobre ti como vem um ladrão. Isto supõe que a doutrina do advento devia ser proclamada e ser imposta à igreja o dever de vigiar, isto é, manter sua fidelidade ao Cristo, a fim de que se fala incondicional, né? Só o modo como se realizará para ele é que é condicional. Sua vigilância não impedirá a vinda do Senhor, mas vigiando pode evitar ser surpreendido como por um ladrão, daí a imagem ser perfeita. Só para os que se encontram nesta condição é que o dia do Senhor virá sem ser esperado, virá imprevisivelmente. Então, diz Paulo apóstolo, na advertência, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Vós, irmão, já não estáis mais em treva, para que aquele dia vos vir te surpreender como um ladrão. Ainda uns poucos de nomes. Em Sardo, ou Sarde, o que significa essa expressão? A linguagem representa o período de incomparável mundanismo dentro da igreja. Mesmo, né? Mas, neste estado de coisa, há algumas cujas vestes não foram contaminadas, alguns que se libertaram da influência e do contágio. O apóstolo Tiago diz: a religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não é impossível misturar religião com mafuá, com circo de cavalinhos, religião com festas movidas a coisas que venham a entorpecer as mentes das criaturas. Está na epístola de Tiago, a epístola chamada Universal, capítulo 1, versículo 27. Comigo andarão de branco. O que significa essa expressão? Comigo andarão de vestes brancas. Evidentemente, Jesus não abandona seu povo em qualquer lugar, ainda que seja pequeno seu número. Cristãos isolados, que não se pode comunicar com ninguém que professe a mesma fé a ele, parece que as hostes dos infiéis podem tragá-lo, mas não passa despercebido nem esquecido de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Aquele que se sente isolado, sozinho, em qualquer ponto deste planeta. Se uma multidão de ímpios o cerca, não pode ser tão grande que o cubra de vista, à vista de Deus. E se não te deixares contaminar pelo medo ou pelo mal que
te rodeia, sua promessa se cumprirá também em ti. Será vestido de branco com as vestes brancas do vencedor e andarás com Jesus em sua glória, como está no Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, vos apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. É que às vezes parece que estamos desprezados, abandonados, desamparados pelo próprio Deus. Entretanto, jamais isso acontecerá. E nunca aconteceu e nem poderá acontecer. Nunca, jamais. Deus está permanentemente perto de nós. Mais do que isto, está dentro de nós. Agora que Ele nos experimenta, isso é verdade. Ele nos experimenta. Quer ver até onde vai o grau de nossa fé. Porque a fé é a substância das coisas desejadas, como disse o apóstolo Paulo. É a substância das coisas ainda no invisível, para a maioria que não tem fé. E estas vestes brancas? Ser vestido de veste branca é explicado em outra passagem da Bíblia como um símbolo de mudar a iniquidade em justiça, o mal em bem, o mal no bem, a maldade na bondade. Basta ver o livro de Zacarias, no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 4 e 5. Tirai-vos estas vestes que estão sujas. Por que estão sujas? O que significa a linguagem que se segue? Eis que tenho feito que passe de ti a tua sujeira, a tua iniquidade. O linho fino, que as vestes brancas representam, são os atos de justiça dos santos de Deus. Isto é, também nós vamos ver neste mesmo Apocalipse, no capítulo 19. O linho fino, linho finíssimo, as vestes brancas, são os atos de bondade de cada um de nós. Quando a pessoa ajuda outra pessoa que está passando alguma dificuldade, ou quando se lembra de alguém que está sofrendo de algum mal, e essa pessoa faz uma prece em favor dessa pessoa sofredora, aquela prece fervorosa, com aquela intenção mesmo, transmite uma palavra de amor, até para o seu inimigo, essa pessoa está praticando um ato de justiça, um ato de bondade, o que faz jus a merecer o linho fino, as vestes brancas, que Deus reserva para aqueles que o amam. E o livro da vida? O que significa? Eis aqui um assunto de interesse arrebatador, representando como um vasto e pesado volume em que estão registrados os nomes de todos os candidatos à vida eterna, em seu conceito bem amplo, né? E haverá perigo, depois de os nossos nomes terem entrado nesse diário celeste, que poderemos ser riscados depois? Sim, felizmente, sim. Caso contrário, nunca teria sido feita esta advertência pelo próprio Jesus. O próprio São Paulo temia poder ficar reprovado. Pega a epístola, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. O próprio Paulo, com toda a sua elevação moral, temia ser riscado. Só sendo, por fim, vencedor, é que os nossos nomes poderão ser retidos no livro da vida. Seguiremos na próxima hashtag.